Jornalismo, Bandeirantes. Nenhuma surpresa, ninguém ficou pasmo, ninguém levou susto. Aconteceu o que se esperava. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros em 15%, ou seja, elas foram mantidas na estratosfera. O Brasil mantém sua posição no ranking mundial de taxa real de juros. Neste momento, 9,44, mas com toda a tendência de subir a taxa real na medida em que a inflação desce. Em primeiro lugar está a Turquia, com 10,33. Vale ressaltar que a Turquia ela mergulhou numa crise econômica e, inicialmente, houve uma decisão do Erdogan, que tem, obviamente, influência sobre decisões de todos os outros poderes e instituições, inclusive do Banco Central Turco, de manter a taxa muito baixa. E depois foi feita uma correção em doses cavalares. E a taxa na Turquia está em 10,33. Só a Turquia tem uma taxa real maior do que a brasileira. A Rússia, em guerra, e logo, já com 4 anos de guerra, a Rússia tem uma taxa real de 7,89. Aliás, em guerra, a Rússia passou o Brasil no ranking dos produtos internos brutos. A Argentina, que só não se afundou numa lama de onde não conseguiria sair sozinha, porque teve ajuda direta dos Estados Unidos, decidida pelo Trump. Embora aqueles 20 bilhões não tenham saído ainda, e não chegarão a 20 bilhões, foi uma farofada do Trump, mas haverá uma ajuda, talvez de 10 bilhões, porque quem liberaria o dinheiro considera que o custo é muito elevado e que em algum momento isso terá de ser pago, e eles não enxergam capacidade da Argentina de honrar com esses compromissos. Mas houve socorro do Fundo Monetário Internacional, houve socorro do Banco Mundial, socorro direto do Tesouro dos Estados Unidos e socorro da China, que renovou as operações de swap, de permuta com a Argentina, permuta monetária. A Argentina, em meio a tudo isso, e em breve nós falaremos a respeito do que está acontecendo estruturalmente com a indústria argentina, mas numa crise violenta do ponto de vista de capacidade de produção, numa desindustrialização aceleradíssima. A Argentina, com uma taxa real, aqui não interessa a nominal, a real, de 7,14. O México, que há pouco tempo estava à frente do Brasil, está com 4,21. A Indonésia, 2,44. A Hungria, com 2,14. A África do Sul, com 2,07. Uma inflação muito alta, desemprego altíssimo, pressão covarde dos Estados Unidos sobre a economia, inclusive da África do Sul. Israel, com 1,91 e Filipinas com 1,79. Então, ninguém aqui mencionou a Alemanha, o Japão, que chegam a ter, no caso do Japão, taxas negativas de juro real, né? Considerando juro real. E o Brasil com 9,44. E em breve, a taxa real também entrará na casa dos 2 dígitos. Mesmo com eventuais reduções, elas deverão ocorrer. Talvez haja até uma de surpresa. Tem um recado ali, meio acanhado. Não é uma promessa, não é um compromisso, porque não há garantia de que será cumprido, mas há ali uma insinuação do Galípolo de que em janeiro, inclusive, pode haver uma redução, mas não se sabe, né? Até porque no documento oficial ainda não é a totalidade da ata. A ata só será divulgada
mais para frente, daqui a alguns dias, semana que vem, mas no documento divulgado, pelo contrário, há o compromisso de as taxas continuarem altas. E aí com o lero-lero de sempre. Incertezas externas e política econômica dos Estados Unidos. Incertezas externas. Olha que argumento interessante. Porque incertezas são indefectíveis, são irremovíveis. Haverá, enquanto houver mundo como conhecemos, ou seja, até o desfecho teleológico, né? Até o desfecho apocalíptico, nós teremos incertezas no mundo, cada vez maiores, num cenário, inclusive, de confrontos contratados, confrontos militares, inclusive. Isso é dado como certo dentro das duas maiores potências do planeta, o governo dos Estados Unidos e o governo chinês, com guerras em andamento e crescendo, com o recrudescimento de conflitos que pareciam resolvidos, como agora entre a Armênia e Azerbaijão, e entre Tailândia e Camboja. Aliás, um confronto que o Trump chegou a anunciar: eu resolvi esse problema, está resolvido, está pacificado. Voltaram os tiroteios e mortes de soldados na fronteira. As incertezas econômicas, militares, políticas, geopolíticas são permanentes. Então, o Banco Central usar esse argumento para manter a Selic elevada é um movimento malicioso, porque está lá. Se você não tem argumento real, argumento convincente, você abre a gaveta e tira da gaveta incertezas no cenário externo. Isso pode ser usado hoje, isso poderá ser usado daqui a 5 anos, daqui a 20 anos. Haverá incertezas crescentes, em alguns casos, no cenário externo. Então, se esse argumento for colocado como parâmetro, as taxas não descerão. Os efeitos são conhecidos. O dinheiro fica mais caro, o crédito fica mais caro, o consumo é afetado, o consumo brasileiro já é muito aquém do potencial econômico do país. Isso tem a ver com salários médios muito baixos, com o salário mínimo, que comparado a países muito mais pobres que o Brasil, é um salário mínimo muito baixo, com a situação do mercado de trabalho que obriga os trabalhadores a aceitarem o salário oferecido, porque há um exército pronto para ocupar aquela vaga. Mas há muitos setores onde há reclamação por falta de mão de obra. É verdade, é verdade. Essa contradição aparente, ela pode ser explicada sem dificuldades, né? E, além de tudo isso, o investimento. A inflação no Brasil, ela é produzida, como toda inflação, pelo desequilíbrio entre oferta e procura, oferta e demanda. Quando a demanda está superaquecida, as taxas altas de juros atacam o problema na sua causa. Mas quando o problema está na oferta, é uma oferta inferior a uma demanda que é normal e é, inclusive, no caso brasileiro, menor do que o potencial econômico do Brasil permite, muito menor. Então, se o problema está na oferta, a elevação da taxa de juros só agrava o problema. Porque a oferta depende de investimento. A oferta depende de ampliação da linha de produção, ampliação do comércio, ampliação do abastecimento. E tudo isso é movido a crédito. Juro mais alto, crédito mais caro. Menos demanda pelo crédito que irá elevar a produção. E muito capital que estaria disponível
sem necessidade de empréstimos, Nossa, cara. estaria disponível para investimentos, para ampliar a fábrica, contratar mais trabalhadores, comprar novas máquinas, aumentar a área plantada, no caso da agricultura, ampliar o comércio, contratar mais funcionários, abrir novos pontos. Esse capital foge para o rentismo, encontrando uma remuneração elevadíssima, a segunda maior do mundo, quando se tem como indexador dos contratos a taxa básica de juros. E aí, sem concorrência, sem os problemas da concorrência, sem as incertezas do mercado, sem folha de pagamento, sem impostos, sem burocracia, sem problemas com a infraestrutura do país, nada, papel virtual. Não é nem um documento físico. O sujeito não precisa pôr os pés no Brasil e ele encontra uma rentabilidade imensa para o seu capital. Ele não vai investir em produção, ele não vai ampliar o comércio, ele não vai ampliar a fábrica, ele não vai comprar novas máquinas, ele não vai ampliar a área plantada, a não ser que seja para exportação, até porque o mercado interno está sendo atacado por esses juros. Os juros também afetam a dívida pública. Nós tivemos um crescimento muito rápido da taxa básica e cada vez que ela cresceu, ela aumentou o custo da dívida. Nos últimos 2 casos, aumentou cada um deles em 55 bilhões, ou seja, 110 bilhões de reais de elevação do custo da dívida. Esse custo, estamos falando de serviço da dívida, juros, não é pagamento da dívida, é pagamento de juros, superando 1 trilhão de reais. E esse é o problema central. A dívida pública absorve os recursos públicos, transfere riqueza pública, riqueza do povo, riqueza nacional, para cofres particulares, produz um sistema de acumulação de capital que não gera emprego, não aumenta a produção, não atende às demandas do mercado, mas gera acumulação de capital, que é o objetivo final do capital. É sua acumulação. Tradicionalmente, ele se dá pelo processo produtivo, com vários mecanismos, inclusive mais-valia, monopólios, controle de matérias-primas e de mão de obra, do sistema imperialista. Mas o que se desenvolveu, começou no século XIX, isso foi apontado por teóricos no século XIX, mas desenvolveu-se no século XX e no século XXI atinge o estado de arte, que é a acumulação no mercado de títulos públicos. E aí o resultado é endividamento público, déficits. E aí, para tentar enfrentar os déficits primários, ou seja, a fantasia do déficit primário, porque o que importa é o déficit nominal, aquele que leva em consideração o custo da dívida, os gastos financeiros. Mas é atacado. Por que é atacado exclusivamente o déficit primário, que é irreal, porque não leva em consideração a dívida? Porque aí abre-se todo o campo ideológico na imprensa, na academia, nas faculdades, no governo, no Banco Central, no Congresso, para ataques a investimentos públicos. E tudo é jogado no mesmo balaio. Desde o avião da FAB, que fica transportando autoridades para lá e para cá, isso, obviamente, é gasto excessivo, as mordomias, os gastos imensos dos parlamentares, do Supremo, do TSE, do governo, os gastos imensos com mordomias. Tudo isso é jogado no mesmo balaio que investimento
em esgoto, em segurança pública, em infraestrutura que falta aos brasileiros, inclusive infraestrutura sanitária, os milhões que não têm água tratada, que não têm esgoto, os que não têm moradia. São atacados os programas de socorro social. A Previdência é o alvo predileto dessa gente, porque querem que ela seja vista pela própria sociedade. E aí há uma crueldade na construção de um pensamento ideológico de que ela é inviável e de que ela é o problema e que o caminho é privatizar esse sistema. É fazer o que o Chile fez. Aliás, amanhã, se Deus quiser, falaremos sobre o Chile. Tem eleição domingo lá. Inclusive sobre esse sistema implantado no período de Pinochet. E vigente até hoje. Não é Boric, vigente até hoje. Não é Bachelet, vigente até hoje. E aí vem o Cast, o pinochetista, né? Mas o fato é que para enfrentar o problema do déficit primário, esquecendo grotesca e covardemente a questão central, que é o déficit nominal, todo mundo entra na brincadeirinha. E o governo diz, estou fazendo a minha parte, olha aqui, ó, arcabouço fiscal. Aí ontem o Lewandowski disse, não temos dinheiro. Esse é o nosso problema, não temos dinheiro. E continuará faltando dinheiro, e também para as universidades. Assim como em muitos estados, para o ensino fundamental. Em muitos municípios, para o ensino elementar dos primeiros anos. Escolas degradadas, muitas sem água, sem condições mínimas que devem ser exigidas para o funcionamento de uma escola e acolhimento de crianças, as rodovias. E aí, vamos fazer PPP com dinheiro do BNDES. E chegará o momento, em breve, em que o piso constitucional da educação e o piso constitucional concedido à saúde, garantido para a saúde, e é o maior deles, se tornarão o único gasto possível em razão das limitações impostas pelo arcabouço, que é o teto de gastos. E aí o governo dirá, olha, não posso gastar tudo só com educação e saúde. Então nós precisamos remover o piso. Esse cenário está elaborado, desenhado, o discurso está pronto. E, na sequência, novos ataques à Previdência, aos aposentados, aos pensionistas, atuais e, principalmente, futuros. Em breve, haverá dezenas de milhões de brasileiros sem nenhuma cobertura na velhice. Nenhuma. E aí vem o mercado de ilusões relacionado com as eleições. O Tarcísio, por exemplo, diz que precisamos de um novo executivo, um novo chefão. É que eu realmente tenho problemas com essa expressão, Manuel. Mas ele usou mesmo. CEO. E tudo se resolve. Simples. É gestão empresarial. Vamos cortar gastos. É preciso cortar gastos. Isso é óbvio. O Estado gasta muito, inutilmente, é óbvio. Mas, eis que chega a realidade e diz, olha, cortados todos os gastos excessivos, de todas as mordomias, de todos os poderes,
isso não fará cócegas na dívida pública. E agora, José? A festa acabou, né? Ainda que seja eliminado o baile da ilha fiscal, isso não provocará cócegas na dívida. Não a arranhará. E todo mundo entrou na brincadeira. Porque o governo do Lula não faz menção à dívida pública como problema central, não trata do déficit nominal, só fala em déficit primário, e tenta fazer ali as reformas possíveis, cada vez com menos recursos. Então há uma adesão geral. E quando eu digo Tarcísio, não é apenas Tarcísio, isso se estende para Zema, Ratinho Júnior, Flávio Bolsonaro, Michele Bolsonaro. A solução: nada mudará. A dívida continuará crescendo em números absolutos e em relação ao produto interno bruto. Em números absolutos e relativos. Os governos federal, estaduais, municipais continuarão endividados, com uma capacidade de investimento cada vez menor, mas ninguém neste círculo político-institucional toca no assunto, menciona a questão da dívida. E a Selic tem qual papel? Remunerar cada vez mais fartamente os contratos indexados à taxa básica de juros. E tem também uma outra função, essa muito mais grave, que é a inviabilização do investimento público. Isso que está em jogo, mas provavelmente não ouviremos nada a respeito na campanha do ano que vem.